De medo à fé. O primeiro passo para mudar sua vida. Há uma história que ecoa através dos séculos, uma narrativa universal que transcende tempo e espaço. É a história de todos nós, de você que está ouvindo agora, daquele que caminha pelas ruas movimentadas das grandes cidades ou daquele que busca respostas nas montanhas silenciosas. É a história do medo e da fé, duas forças invisíveis que guiam cada escolha, cada passo, cada respiração nossa. Desde o momento em que acordamos até o instante em que fechamos os olhos para dormir, somos confrontados com essas duas realidades opostas. O medo nos diz que não somos suficientes, que o fracasso é inevitável, que o mundo lá fora é um lugar hostil. A fé, por outro lado, sussurra algo diferente, algo que muitas vezes lutamos para ouvir. Ela nos diz que somos mais do que nossas limitações, que o impossível pode ser conquistado, que o futuro é moldado por aquilo que ousamos sonhar. Imagine um homem chamado Thomas Edison, que enfrentou 1000 falhas antes de iluminar o mundo com sua lâmpada elétrica. Imagine um jovem chamado Walt Disney, demitido de seu primeiro emprego porque não tinha imaginação. Imagine Abraham Lincoln, derrotado em tantas eleições que parecia destinado ao esquecimento. Esses homens, como tantos outros que deixaram suas marcas na história, não eram imunes ao medo. Eles sentiram o peso esmagador do fracasso, a dúvida corrosiva que rói as fundações da alma. Mas eles também abraçaram a fé, não a fé cega, mas a fé consciente, deliberada, construída sobre uma visão clara do que queriam realizar. Foi essa fé que os impulsionou para além dos limites impostos pelo medo, transformando-os de meros indivíduos em arquitetos de mundos novos. Você talvez esteja se perguntando: como posso eu, com minhas dúvidas, meus receios, minhas cicatrizes emocionais, encontrar esse caminho? Como posso dar o primeiro passo quando tudo parece tão incerto? A resposta começa com uma simples decisão. Decidir que o medo não será mais seu guia. Decidir que, apesar de todas as vozes internas que gritam para que você desista, você escolherá seguir adiante. Esse é o primeiro passo. O passo que separa aqueles que vivem à mercê das circunstâncias, daqueles que moldam seu destino. Não é um passo fácil. Na verdade, é provavelmente o mais difícil que você jamais dará. Mas é também o passo mais crucial, pois abre as portas para uma nova realidade, uma realidade onde o medo ainda existe, mas não controla mais sua vida. Para entender profundamente o poder dessa transição, precisamos explorar a própria natureza do medo. O medo não é apenas uma emoção passageira, ele é um sistema de sobrevivência antigo, enraizado no cerne do nosso ser. Nos primórdios da humanidade, o medo era vital. Ele nos alertava contra predadores, nos impelia a buscar abrigo e nos ajudava a evitar perigos mortais. Mas hoje, em um mundo onde os leões e tigres foram substituídos por prazos, reuniões e expectativas sociais, o medo muitas vezes se torna nosso maior inimigo. Ele distorce nossa percepção, amplificando pequenos desafios até que pareçam insuperáveis. Ele nos paralisa, nos convence de que qualquer risco é grande demais, qualquer mudança é perigosa demais. E aos poucos, ele nos rouba a capacidade de sonhar. Mas aqui está a verdade libertadora. O medo não é absoluto. Ele não precisa dominar você. Ao contrário, ele pode ser transformado, convertido em combustível para a sua jornada. Quando você entende isso, algo mágico acontece. Você começa a ver o medo não como um obstáculo, mas como um indicador. Cada vez que sente medo, ele está apontando para algo importante, algo que vale a pena perseguir. Se você tem medo de começar um novo projeto, de mudar de carreira, de expressar seus sentimentos ou de abrir um negócio, isso não significa que deve desistir. Pelo contrário, significa que você está tocando algo significativo, algo que pode mudar sua vida. E talvez a vida de outras pessoas também. Agora, imagine por um momento que você decidiu enfrentar esse medo. Imagine que você está disposto a avançar, mesmo que suas mãos tremam e seu coração palpite. O que acontece então? Aqui entra o papel da fé, a outra face da moeda. A fé não é simplesmente acreditar que tudo dará certo. Ela é muito mais profunda do que isso.
A fé é a certeza de que, independentemente do resultado, você está crescendo, aprendendo e evoluindo. Ela é a confiança de que cada passo dado em direção ao desconhecido está trazendo você mais perto de quem você realmente é. E essa fé não surge do nada. Ela é cultivada, nutrida, fortalecida pela prática diária de pensamentos, atitudes e ações alinhadas com sua visão. Essa visão, aliás, é o que dá forma à fé. Sem uma visão clara, a fé é como um navio sem bússola, navegando à deriva em mares tempestuosos. É por isso que o próximo passo em sua jornada é definir exatamente o que você deseja. Não estou falando de sonhos vagos ou aspirações superficiais. Estou falando de algo específico, tangível, mensurável. Pergunte a si mesmo: o que eu realmente quero alcançar? Quem eu quero me tornar? Como quero impactar o mundo ao meu redor? Essas perguntas podem parecer simples, mas elas têm o poder de desenterrar verdades profundas dentro de você. Elas o convidam a mergulhar em sua essência, a descobrir o propósito que pulsa em seu coração. E quando você finalmente encontra essa visão, algo extraordinário ocorre. Ela se torna uma força motriz, uma energia que o impulsiona para a frente, mesmo quando o cansaço tenta te derrubar. Ela se torna o farol que ilumina seu caminho nas noites mais escuras. Mas aqui está o segredo. A visão sozinha não basta. Ela precisa ser acompanhada pela disciplina. A disciplina de agir todos os dias, mesmo quando você não se sente inspirado, de persistir quando os resultados não aparecem imediatamente, de aprender com os erros e ajustar o curso sem perder a direção. A disciplina é o que transforma a visão em realidade. Ela é o músculo que sustenta a fé e mantém o medo sob controle. Lembre-se de Andrew Carnegie, cuja visão de um império industrial foi sustentada por anos de trabalho árduo, planejamento meticuloso e colaboração estratégica. Lembre-se de Steve Jobs, que viu o potencial da tecnologia para transformar vidas e dedicou sua existência a materializar essa visão. Esses homens não eram super-humanos. Eles tinham medos, dúvidas e fracassos, assim como todos nós. Mas eles sabiam que a chave para superar esses obstáculos estava em sua capacidade de permanecer fiéis à sua visão, dia após dia, ano após ano. Então, o que você fará hoje? Qual será o primeiro passo que você dará em direção à sua visão? Talvez seja algo pequeno, escrever uma lista de metas, conversar com alguém que admira, estudar um novo assunto. Ou talvez seja algo maior, largar um emprego insatisfatório, investir em um sonho antigo, enfrentar um relacionamento complicado. Não importa o tamanho do passo, o que importa é que você o dê, porque cada passo, por menor que seja, cria um impulso. E esse impulso, ao longo do tempo, se transforma em uma força irresistível. Mas há algo mais nessa jornada que não pode ser ignorado: a gratidão. A gratidão é a cola que une todos esses elementos: o medo, a fé, a visão, a disciplina. Ela é o reconhecimento de que, mesmo nos momentos mais difíceis, há algo pelo que ser grato. Talvez seja a lição aprendida com um fracasso, a oportunidade de recomeçar, o apoio de um amigo, a simples possibilidade de estar vivo. A gratidão transforma nossa perspectiva. Ela nos ajuda a ver o valor oculto nas dificuldades, a beleza nas imperfeições, o potencial nas adversidades. Quando você cultiva a gratidão, algo surpreendente acontece. O medo começa a perder seu poder sobre você. Ele não desaparece completamente, afinal, o medo sempre estará presente, mas ele deixa de ser o centro da sua vida. Ele se torna apenas uma nota dissonante em uma sinfonia maior, uma nuvem passageira em um céu vasto e azul. E a fé, por outro lado, ganha força. Ela cresce, expande-se, preenche os espaços antes ocupados pelo medo. Ela se torna sua companheira constante, sua aliada mais confiável. Ao longo dessa jornada, você também descobrirá outra qualidade essencial: a adaptabilidade. O mundo está em constante mudança, e aqueles que prosperam são aqueles que conseguem se ajustar às novas realidades. Pense em Henry Ford, que revolucionou a indústria automotiva ao introduzir a linha de montagem. Pense em Elon Musk,
que constantemente reinventa suas empresas para enfrentar desafios inesperados. Adaptabilidade não significa abandonar sua visão. Significa encontrar novas maneiras de alcançá-la, ajustar seus métodos sem comprometer seus princípios. E, claro, há a resiliência, a capacidade de levantar-se após cada queda, de continuar avançando mesmo quando o caminho parece interminável. Resiliência não é sobre nunca falhar, é sobre aprender com cada falha, extrair sabedoria de cada erro, transformar cada derrota em uma lição valiosa. É sobre lembrar que, no final, o que define você não é quantas vezes você caiu, mas quantas vezes você se levantou. Essa jornada de transformação não é rápida nem fácil. Ela exige coragem, paciência e perseverança. Mas ela também é incrivelmente recompensadora. Cada passo dado em direção à fé, cada vitória sobre o medo, cada momento de gratidão e cada lição aprendida acrescenta uma nova camada à sua vida. Ela se torna mais rica, mais profunda, mais significativa, e gradualmente você começa a perceber que o medo não é mais seu inimigo. Ele é apenas um professor, um guia que o conduz à próxima fase de seu crescimento. Então aqui estamos nós, no ponto culminante dessa narrativa. Você já ouviu histórias de grandes figuras que superaram o medo e abraçaram a fé. Você já refletiu sobre o papel do medo em sua própria vida e sobre o poder transformador da fé. Agora é sua vez. Agora é o momento de decidir que tipo de história você quer contar. Será uma história de medo, de limitações autoimpostas, de sonhos adiados? Ou será uma história de fé, de coragem, de realizações extraordinárias? Se você escolher a segunda opção, e eu sei que você pode, saiba que o primeiro passo já foi dado. Sim, o primeiro passo é essa decisão, essa escolha consciente de não deixar que o medo determine o rumo de sua vida. A partir daqui, cada passo subsequente será uma extensão dessa escolha. Cada desafio enfrentado será uma oportunidade de fortalecer sua fé. Cada sucesso conquistado será uma prova de que você é capaz de muito mais do que imaginava. E quando você chegar ao final dessa jornada, porque sim, haverá um final glorioso, você olhará para trás e verá algo incrível. Você verá que o medo que antes parecia invencível foi transformado em fé inabalável. Que os obstáculos que pareciam insuperáveis se tornaram degraus para o sucesso. Que a pessoa que você se tornou é muito maior do que a pessoa que começou essa jornada. Portanto, eu te convido agora a fazer essa escolha. Escolha a fé, escolha o crescimento, escolha a transformação. E, acima de tudo, escolha acreditar que você é capaz de mudar sua vida. Pois, no final, não são as circunstâncias que definem quem você é. São as escolhas que você faz todos os dias. E cada escolha, por menor que seja, tem o poder de mudar tudo. Este é o seu momento, este é o seu tempo. Deixe que o medo se torne fé e veja como sua vida se transforma de maneiras que você nunca imaginou serem possíveis.